Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro os males. Agora ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 26º domingo do tempo comum. Nós já estamos terminando o mês de setembro, este mês dedicado às Sagradas Escrituras. Espero que tenham cumprido algum propósito nesse tempo, sobretudo na leitura, na meditação da Sagrada Escritura, na oração. E na próxima terça-feira, no dia 30, vamos encerrar esse mês festejando a memória de São Jerônimo, este que foi um grande estudioso da Sagrada Escritura, traduziu a Sagrada Escritura do grego para o latim. E veja, meus irmãos, hoje nós vimos o Senhor que conta uma parábola. Ele nos fala de dois personagens nesta parábola, que é o rico e o pobre Lázaro. Não sabemos o nome do rico, mas sabemos o nome do pobre, que é Lázaro. Ora, nós observamos nessa parábola que nosso Senhor nos conta duas realidades. Alguém que pensa somente em si, alguém que pensa somente no seu bem-estar, em fazer grandes festas, estar muito bem vestido, ou seja, gosta de esbanjar os seus bens. E Lázaro, um homem que passa fome, um homem que fica à porta do rico para que possa receber pelo menos as migalhas do que cai da mesa do rico, mas nem isso ele consegue. Então vemos uma dicotomia aqui entre esses dois personagens. Um esbanja de forma egoísta e o outro não tem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E depois, na parábola se diz que os dois morrem, né? Lázaro, ele é recebido no reino celestial e o rico é recebido na perdição. Então, aqui, a primeira verdade de fé que nosso Senhor nos conta através dessa parábola. Existem dois destinos para a alma humana logo depois da morte. Um destino é o céu e o outro destino é o inferno. Padre, e onde entra aí o purgatório? O purgatório, ele é um destino intermediário, ou seja, vai ao purgatório as almas salvas que necessitam de purificação. Mas essas almas não permanecerão na eternidade. Ou seja, até que nosso Senhor volte, o purgatório existirá. Quando nosso Senhor voltar, cessará então o purgatório. Então, esta primeira verdade de fé, existe o céu e o inferno. E outra verdade, nosso Senhor também quer nos contar, através desta parábola, que há pessoas que serão condenadas. Há pessoas que viverão na perdição eternamente. Mas
Por que que Lázaro foi para o céu? Lázaro foi para o céu meramente porque era pobre? Não. O rico foi para o inferno meramente porque era rico? Também não. Provavelmente Lázaro era um homem temente a Deus, embora sofresse muito, mas deveria ser alguém agradecido a Deus, alguém que vivia os mandamentos de Moisés, que ouvia os profetas e ouvia a Moisés. Por isso, ele recebe a recompensa do céu. E o rico? O rico, ele não adentrou o céu não porque ele fez algo de errado. Ali na parábola, nós não escutamos nada que o rico tenha feito que poderia condená-lo, certo? Ele não fez mal ao pobre, ele não fez mal ao Lázaro, ou seja, não bateu, nada disso. Mas então, qual foi o mal que ele cometeu? O mal que ele cometeu foi não fazer o bem. O mal que ele cometeu foi esquivar-se de fazer o bem. Uma obrigação que ele tinha. Ou seja, ele olhava somente para si, para o seu bem-estar, e esquecia do outro que estava à sua frente. Lembra-se que quando nós rezamos o ato penitencial na missa, a gente diz assim: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Ou seja, o rico pecou porque se omitiu. Se omitiu naquilo que era a sua obrigação. Ou seja, ajudar aquele que não tinha o necessário para sobreviver. É necessário, meus irmãos, que estejamos atentos a estes pecados, aos pecados de omissão. Muitas vezes, as pessoas não procuram a confissão porque julgam que não fizeram nada de mal. Mas a pergunta é: e o que você deixou de fazer? E o bem que você deixou de fazer? Será que nós temos consciência do bem que deixamos de fazer? Que deveríamos fazer e não fizemos? E depois, ao olharmos para estes dois personagens, nós também observamos o seguinte: ora, o rico, quando ele está no lugar onde ele sofre, ele padece, que é a imagem do inferno, nosso Senhor, ele usa uma metáfora para nos ensinar que não é possível mais passar do céu para o inferno e do inferno para o céu. Ou seja, é um lugar definitivo. O rico então vê Abraão no céu, junto com Lázaro, e diz: Pai Abraão, molha a minha língua com um pouco de água, porque estou com muita sede, estou padecendo aqui. Não posso. A distância entre nós é impossível de ser transpassada. Manda que alguém volte à terra para dizer aos meus irmãos, para que eles não venham para cá onde estou para padecer também. E aí Abraão diz: se eles não escutarem a Moisés e não escutarem os profetas,
não adianta nada que alguém volte para dizer a eles o que eles têm de fazer. Então, duas coisas aqui importantes, duas verdades de fé importantes. O tempo em que escolhemos o céu é o tempo em que vivemos. Quando nós morremos, a escolha já foi feita por nós. Se nós morremos odiando, nós vamos passar a eternidade odiando. Se nós morremos sem pedir perdão, vamos viver eternamente com rancor no nosso coração, com mágoas no nosso coração, com ódio de todos e ódio de Deus. Ou seja, não há como transpassar uma realidade e outra depois que passamos dessa vida. E veja que essa parábola também nos mostra claramente que depois da morte há um julgamento particular. Porque imediatamente depois da morte, Lázaro sabe para onde vai. E o rico também sabe para onde vai. O juízo particular se dá imediatamente após a nossa morte. O encontro com Deus, em que nós seremos julgados por nosso Senhor. E por fim, meus irmãos, ao olharmos para essa passagem que traz tantos ensinamentos para nós, observamos que tanto Lázaro, que o seu nome significa Deus ajuda, e o rico são personagens que nosso Senhor se usa para ensinar a sua doutrina. E veja, não esperemos milagres, ver milagres, para que haja conversão no nosso coração. Jesus está dizendo, ouça a minha palavra, ouça a minha voz e coloque-a em prática. Às vezes, algumas pessoas ficam esperando milagres para converter o seu coração para Deus. Mas, disse Jesus nessa parábola, não adianta milagres se não abrir o coração para a minha palavra. Vocês já ouviram falar do milagre do crucifixo lá em Porto das Caixas, que sangrou no final da década de 70, se eu não me engano? Não sei se vocês já ouviram essa história, que é verídica, né? Lá em Porto das Caixas tem um santuário de Jesus crucificado, né? E se tornou santuário exatamente por causa desse milagre, né? Então, de repente, a imagem do crucificado começou a sangrar, né? E o bispo da época, né? Bispo da Arquidiocese de Niterói, foi até lá, colheu aquele sangue, enviou para a Europa, para que se pudesse fazer um exame científico para saber se aquilo era sangue mesmo, né? E qual seria a origem daquele sangue. E se provou que era sangue humano e provavelmente um sangue de um judeu. Mas o que acontece? Uma vez, quando eu fui visitar esse santuário, ali está escrito as pessoas que viram aqui, presenciaram aquele milagre. E uma pessoa daquele lugar disse assim, olha, eu conheci esse coroinha que presenciou esse milagre, né? E onde que ele está hoje? Eu perguntei. Abandonou a fé. Não é mais católico. Ou seja, não tem mais religião nenhuma.
presenciou um milagre. Presenciou um milagre. Ou seja, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É o que Abraão disse para o rico. Não vai adiantar nada se nós enviarmos, uma pessoa que já morreu e ressuscitar ela e enviar lá para os seus irmãos para dizer para eles. Não vai adiantar, eles precisam ouvir Moisés, precisam ouvir os profetas, isto é, precisam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, meus irmãos, que nós possamos, nesse mês de setembro, mês da palavra, colocarmos ela em prática na nossa vida. Que, de fato, façamos da nossa vida uma preparação para entrar na morada eterna. E que, de fato, quando nós estivermos diante do Senhor, que Ele possa nos chamar para vivermos eternamente com Ele, assim como chamou a Lázaro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.